Bom dia, meus irmãos. Bom dia, meus irmãos. Muito bem. Vamos nos colocar de pé e vamos adorar a esse Deus. Quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Mulheres, sobre mim, os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor desse Deus. Todos, eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundar o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundar o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor. Vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor. Vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Em 1 Coríntios 10:31, assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Em João 11:40, disse-lhe Jesus, não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Deus abençoe nosso culto, que Ele fale aos nossos corações. Amém? E é esse Deus que nos amou, que se entregou por nós e que hoje temos o benefício de sermos salvos por essa graça imerecida de Jesus. Amém? Salvos pela graça, cheios do seu amor, queremos proclamar quão grande é o Senhor.
amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. Pra quem prestar louvor, pra quem adoração, senão aquele que nos livrou da morte e da prisão, aquele que nos tirou das trevas, nos firmou na sua luz, pagou um alto preço, seu nome é Jesus. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. Não iremos calar o louvor que puseste em nós. Sabemos quem é, sabemos quem é. Iremos confiar todo o nosso ser e caminhar. Sabemos quem é, sabemos quem é. Nos amou. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que transforma, nos amou com amor Que faz todas as coisas novas. Olhos e vamos orar. Ó Deus, acabamos de cantar e a letra deste cântico nos faz, como uma oração, chegarmos mais perto do Senhor. Porque o Senhor amou primeiramente a nós, é que nós podemos amar. Meu Deus, nós falamos tanto de amor, cantamos sobre amor, mas também quantas vezes o amor está ausente das nossas relações interpessoais. Precisamos, ó Deus, da Tua presença nas nossas vidas. Precisamos, ó Deus, deste amor imutável, um amor que constrange, um amor muito maior do que nós podemos sequer imaginar na nossa humanidade. Obrigado, Deus, pelo Teu amor derramado a nós, dado a nós através de Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. É em nome dEle que oramos, ó Pai. Amém. Eu não sei se nessa manhã todos estão aqui com o coração muito, muito alegres, ou estão com o coração um pouquinho apertado por alguma situação, alguma coisa que acontece. A questão é que seja um tempo de muita alegria e de euforia, ou um tempo de preocupação e aperto, o amor do nosso Deus não muda. Amém?
Então eu queria nesse momento que você fechasse agora os seus olhos e orasse ao Senhor e colocasse diante de Deus, exatamente, essa é a melodia dessa música do amor que constrange, só para que nós possamos orar nesse momento. Coloca diante de Deus agora aquilo que mais preocupa o teu coração. Talvez seja uma questão de família, talvez seja uma questão financeira, talvez seja uma questão de relacionamento, de trabalho. Cada um de nós tem aí um desafio, cada um de nós tem uma história, tem algo que mexe. Então põe diante de Deus agora, põe diante do Senhor e diz assim: olha, Senhor, aqui estou eu, aqui está a minha vida, minha família. Eu quero dizer para você que às vezes nós desistimos tão perto, era só mais um passo, era só mais uma abraçada e chegávamos ao outro lado, mas paramos, e ao pararmos retrocedemos. Eu sei que há coisas que acontecem na nossa vida que nós não dominamos, não está nas nossas mãos, e há outras que estão. Vamos pedir a Deus a sabedoria para sabermos aquilo que nós temos que fazer e não podemos mais postergar, não podemos deixar para amanhã, para depois. Mas também vamos ter a sabedoria de perceber que algumas coisas só Deus pode fazer. Só Ele pode agir. E assim, vamos mais uma vez juntos em oração. Pai, cada oração que é feita neste lugar é ouvida pelo Senhor, não porque este lugar, este sítio seja mágico ou místico, não. É porque quando 2 ou 3 estão reunidos em Teu nome, o Senhor aqui está. A Tua presença é real, o Espírito Santo do Senhor está aqui, ó Pai. E está para curar, está para libertar, está para abrir os olhos espirituais. Que haja reconciliação, que haja perdão, que haja sabedoria, que haja salvação, edificação, tudo isso, Pai, porque o Senhor está aqui. E o Senhor nos amou primeiro, Pai. Abençoa, meu Deus, aqueles que estão em viagem, em férias, aqueles que estão a trabalhar hoje. Abençoa, meu Deus, aqueles que são o nosso propósito de oração, pessoas por quem nós oramos, pessoas que nós amamos, família, colegas de trabalho, vizinhos, pessoas que nós estamos a orar, ó Pai, para que o Senhor transforme os seus corações. Nós entregamos as suas vidas nas Tuas mãos agora, Pai. E pedimos, ó Deus, traga salvação. Meu Deus, clamamos por Portugal, ó Pai. Clamamos, ó Deus, por esta nação. Nação por quem Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Salva Portugal, ó Pai. Abençoa, meu Deus, os demais países da Europa que passam hoje por uma apostasia, que passam por um distanciamento do Senhor. Oramos, ó Deus, também por todas essas questões climáticas que têm acontecido nos últimos tempos. Há tanta gente a sofrer, ó Pai. Visita o necessitado, meu Deus. Ó meu Pai, nós hoje vivemos as guerras e os rumores de guerra. Vivemos, ó Deus, um tempo de insegurança mundial. Mas a nossa esperança está em Jesus. O Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza. E é por isso, ó Deus, que nós hoje queremos anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. Não nos permita voltarmos apenas os olhos para dentro, mas através dos nossos relacionamentos, ó Pai, queremos levar Jesus Cristo a todas as pessoas, ó Pai. E assim cumprirmos a missão do Senhor, que o Senhor nos deu.
Em nome dele, Jesus Cristo, nós oramos. Amém, Senhor. Nós vamos nesse momento louvar ao nosso Deus mais uma vez. E nesse tempo teremos a oportunidade, também o privilégio de entregarmos e devolvermos ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, esse é o momento de dedicação. E a lembrar que todos nós somos mordomos do Senhor. E eu queria que vocês olhassem ali para fora. Não sei se vocês conseguem ver ali 2 baloiços ali. Bom, aqueles baloiços estão bonitinhos ali, porque alguém levou para casa e consertou. E, irmão Joaquim, obrigado. Eu sei que ele fica muito zangado comigo quando eu falo, mas a Bíblia fala para a gente honrar, e eu quero agradecer porque Deus tem levantado a vida do irmão Joaquim e de tantas outras pessoas que dão o seu tempo. Às vezes a gente fala assim, não, são coisas pequenas, é o cuidado, é alguém que vem aqui para limpar esse chão, é alguém que vem aqui para limpar a cadeira, é alguém que vem com amor, e nós estamos aqui hoje para agradecer ao Senhor. Então, é nessa perspectiva de servir e de doar e de doarmos-nos ao Senhor, é que estamos aqui. Então, vamos louvar o nosso Deus nesse instante. Te agradeço por me libertar e salvar. Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço.
é bom a gente mostrar gratidão a esse Deus e como é bom podermos reconhecer que Ele é digno em nossas vidas, que Ele é quem nos conduz e nos mostra a direção, embora muitas vezes nós percamos o sinal do GPS. Mas o melhor de tudo é que Ele nos encontra, nos reconecta com a rota novamente para seguirmos o caminho. Graças eu te dou, ó Pai, pelo preço que foi pago, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, deu-me o perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Graças eu te dou, ó Pai, pelo preço que foi pago, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, deu-me o perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou, mas ressuscitou.
Agora os irmãos podem se assentar. Nós gostaríamos de convidar aqui as preciosidades dessa igreja, que são as nossas crianças. As meninas e os meninos até os 8 anos de idade. Todos, todos, todos. Vem, Duda. Vem, Duda. Vamos? Hoje é a Duda e a Amanda. Vou pedir para a Amanda para fazer essa oração. Pai, nós agradecemos pela oportunidade de poder dar a palavra para as crianças, Senhor, na linguagem delas. Nós também agradecemos por ter cada vez mais crianças, por termos meninos e por termos cada vez mais, podemos ver cada vez mais que eles se dedicam, que eles realmente querem estar aqui, Senhor, na sua casa. Em nome de Jesus, amém. Não sei se conseguem perceber a oração da Amanda agradecendo por meninos. Porque durante muito tempo só tínhamos meninas. E Deus também tem enviado meninos. Amém, que bom, que bom. Gente, muito bom a gente estar aqui, muito bom a gente poder reunir aqui em família. E a gente tem falado que muito mais do que uma formalidade, não é? A gente não está aqui para uma formalidade, um ritual, e temos que fazer as coisas, né? Tem que sacudir aqui a mão de um jeito, para cá de outro, para a coisa acontecer. Não. Nós estamos aqui porque nós somos família, família de Deus. Obrigado, meu querido. Ó, família serve água, família tenta tirar uma foto bonita, ela fala, 200 fotos, minhas fotos são todas assim. Vai, pose. Tá bom. Então, assim, família é isso, família é essa coisa de nós estarmos juntos aqui na presença do nosso Deus. Deus está presente neste lugar, amém? Porque Deus está conosco. Jesus Cristo é chamado de Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. E a gente está aqui hoje para aprender um pouco mais da palavra de Deus, porque há males que vêm para bem. Há males que vêm para bem. Então, abra aí, por favor, lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 38. Jeremias, capítulo 38. Nós vamos ler aí, aqui, os 13 primeiros versículos. É uma história muito interessante. Vamos entender aqui que Jeremias já não é mais aquele jovenzinho, mas já está um pouco mais vivido. Estamos agora aqui no final da história do reino do sul, ok? Do reino de Judá, onde a Babilônia vai agora destruir Jerusalém, vai tomar Jerusalém. E nesse momento é muito fácil lembrar quem foi o último rei de Judá. Alguém sabe quem foi, sem olhar, quem foi o último rei de Judá? É só lembrar da letra Z. Zedequias. É a coisa mais fácil que tem. Então, vamos lá, só. Na verdade, já é o nome mudado, porque o nome dele era Matanias, né? Mas é mudado para Zedequias. Então, o último rei de... Quando eu perguntar assim, qual é o último rei de Judá? Zedequias. Acabou. Né? Espero que o primeiro seja com A, mas não é com S, que é Saul, né? Então, pronto. Vamos lá, vamos ler o texto bíblico, Jeremias, capítulo 38. É nesse contexto onde a Babilônia já cercou Jerusalém, já tem mais ou menos aí 2 anos, não há mais comida, não há mais água na cidade, tudo já está deteriorado, os relacionamentos estão maus, ok? Zedequias é um fantoche, percebem? Fantoche, um boneco, uma marionete na mão do rei da Babilônia, Nabucodonosor, ok? Jeremias, então, chega agora a esse ponto onde nós vamos ler. Diz o texto. E ocorreu que Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Pazur, Jucal, filho de Selemias e Pazur, filho de Malquias, quem está grávida são excelentes nomes, ok? Essa gente toda eles ouviram o que Jeremias estava a dizer ao povo. Assim diz o Senhor, Jeremias dizia,
Aquele que permanecer nesta cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste. Mas aquele que se render aos babilônicos viverá, escapará com vida e sobreviverá. E assim diz o Senhor: esta cidade certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Então os líderes disseram ao rei: este homem deve morrer. Ele está desencorajando os soldados que restaram nesta cidade, bem como todo o povo, com as coisas que ele está a dizer. Este homem não busca o bem do povo, mas a sua ruína. Então, versículo 5, o rei Zedequias respondeu: ele está nas suas mãos, o rei não pode opor-se a vocês. Assim, pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna, e não havia água na cisterna, mas somente lama. E Jeremias afundou na lama. Mas Ebed-Meleque, o etíope, oficial do palácio real, ouviu que eles tinham jogado Jeremias na cisterna. Ora, o rei estava assentado junto à porta de Benjamim, uma das portas lá da entrada de Jerusalém. Então, Ebed-Meleque saiu do palácio e foi dizer-lhe: ó rei, meu senhor, esses homens cometeram um mal em tudo o que fizeram ao profeta Jeremias. Eles o jogaram numa cisterna para que morra de fome, pois já não há mais pão na cidade. Lembra do contexto. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope, o seguinte: leve com você 3 homens sobre as suas ordens e retire o profeta Jeremias da cisterna antes que ele morra. Então Ebed-Meleque levou consigo os homens que estavam sob as suas ordens e foi à sala que fica debaixo da tesouraria do palácio. Cuidado com o tesoureiro. Estou brincando, Afonso. E ali pegou trapos, olha agora esse texto, que incrível, que incrível. Pegou trapos e roupas velhas e desceu cordas até Jeremias na cisterna. O Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: ponha esses trapos e roupas velhas debaixo dos braços para servirem de almofada para as cordas. E assim Jeremias fez. Olha que cuidado. Olha que zelo pela vida do profeta. Assim, as cordas o puxaram para cima e o tiraram da cisterna, e Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Até aqui. Vamos orar. Ó Deus, obrigado, porque até aqui o Senhor tem falado já aos nossos corações. E sabemos, ó Deus, que a Tua palavra é direta, é clara, é prática. Não queremos, ó Deus, ser meros religiosos, presos ao templo, mas queremos ser servos de Jesus, sal nesta terra e luz neste mundo. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprir a missão que o Senhor mesmo nos deu, em nome de Jesus. Amém. A expressão que dá tema a esta mensagem, esse sermão, há males que vêm para o bem. Eu não sei quantos aqui já ouviram essa expressão. Quantos já tinham ouvido essa expressão? Acho que todos, né? Pronto. É aquela coisa quando tudo dá errado e alguém chega para a gente e fala assim: olha, há males que vêm para o bem. Qual é o primeiro sentimento que a gente tem na hora? Cala-te. Tipo, sabe de nada e tal, há males que vêm para bem, eu não quero mal na minha vida. Entretanto, depois de algum tempo, eu não sei agora, a outra pergunta é: já aconteceu da gente ter um mal na nossa vida e passado algum tempo, até anos, a gente olha para trás e percebe que ainda bem que aconteceu aquilo? Já aconteceu? Na minha vida já muitas vezes. E a gente na época, a gente percebeu, a gente entendeu o que Deus estava a fazer. Por que Deus permitiu? Não. E a gente até brigou com Deus. A gente até ficou zangado com Deus. Senhor, como? Logo eu que sou um servo do Senhor, logo eu que faço as coisas.
Sou até dizimista. E aí depois passa o tempo e a gente, uau! Como a gente era criança, quando a mãe ou o pai não deixou a gente fazer alguma coisa. E a gente ficou zangado, e a gente ficou com birra mesmo. E depois de um tempo, ainda bem que minha mãe não me deixou fazer aquilo. Ainda bem que meu pai não me deixou fazer aquilo. Porque senão eu poderia ter tomado um outro caminho, um outro rumo na vida. A expressão é importante porque o contexto bíblico é um contexto de mal. Jerusalém ia ser destruída, gente. Havia fome. Há relatos históricos de que as pessoas nessa época de Jeremias, nesse momento aqui histórico, já comiam raízes secas que estavam coladas na muralha, porque não tinha mais o que comer. Não tinha mais o que comer. Há relatos de que mães comeram os seus próprios filhos, porque era melhor comê-los e viver mais um dia do que ver o próprio filho morrer. Para chegar nesse dilema, para chegar nesse nível de escolha, a coisa não estava fácil. Porque quando a gente está tudo bem, estou de barriga cheia, meu filho está na cama, quentinho, a dormir, é fácil a gente, que absurdo, vai viver a situação. E aqui está uma outra cena que é, ninguém pode julgar ninguém, porque nós não sabemos o que se passa no coração do outro. Aliás, uma máxima que eu já aprendi há um tempo atrás é, cuidado quando nós pusermos os nossos pés no coração de alguém, porque o coração de uma pessoa é solo sagrado. O coração das pessoas são solo sagrados. Solos sagrados. Temos que pôr os pés com muito cuidado, limpar o pé, trocar os sapatos. A verdade é que temos um homem aqui que amava muito o seu povo, um homem que cresceu no meio do sofrimento, um homem que cresceu no meio das ameaças e inseguranças, um homem que é chamado por Deus ainda no final da sua adolescência, com um rei, na época o Josias, que era ainda muito novo. Um homem que amava o seu povo e que lamentava porque o seu povo estava a passar por aquilo e não precisava passar. O povo só estava a sofrer daquele jeito porque era desobediente à voz de Deus. Deus levantou vários profetas. Isaías, Jeremias são exemplos, mas houveram outros profetas que chegaram lá e falaram: vamos corrigir a nossa rota, vamos mudar o caminho, porque Deus não quer que nós vamos neste caminho. Mas Jeremias viu amigos sendo levados para a Babilônia, viu pessoas morrerem de fome na sua frente. Provavelmente nesse tempo havia muita dor. Alguns vão dizer que Jeremias nessa época tem duas opções, né? Tem duas linhas engraçadas. Uma dizia que Jeremias estava gordinho nessa época. E a outra dizia que Jeremias estava muito magro. É muito provável que Jeremias estivesse muito magro, porque não tinha comida, né? Só se ele comeu a comida toda, né? Não sei se tem na sua casa alguém que come a comida toda, né? Por quê? Porque o zelo do Ebed-Melech, ao dizer assim, ponha os trapos para fazer de almofadas, é porque ele provavelmente estava muito debilitado. Provavelmente, se pusesse as cordas e puxasse para cima, ele estava preso na lama lá embaixo, ia machucar, ia rasgar aqui. Quando nós olhamos o texto, eu começo a lembrar o seguinte: quantos aqui já choraram por um sofrimento, seja na sua própria vida, na vida de um filho, de um amigo? E eu estou a falar aqui de sofrimento no sentido de uma enfermidade, por exemplo, de uma doença incurável. Estou a falar aqui de a perda através da morte mesmo, o luto. Quantos de nós já sofremos com isso? Alguns demoram mais a se recuperar, outros talvez nunca se recuperem e precisam pôr os seus olhos no Senhor, porque o Senhor faz novas todas as coisas, o Senhor dá o bálsamo, é Ele que restaura. Mas nós sofremos esse choro de olhar e sofrer por uma esposa, um esposo, um filho, um sobrinho, um neto, um amigo,
se nós já passamos por esse sofrimento, nós conseguimos imaginar aquilo que agora Jeremias está a sofrer. E o texto fala aqui de 3 pessoas em especial. Eu não vou falar daqueles nomes todos, o Pazur, o Malquias, aquela gente não. E aquela gente nem merece que a gente fale deles, né? Mas é engraçado que o nome deles está lá. Mas eu quero falar de 3 personagens aqui e das atitudes que essas pessoas tomaram. Eu quero falar do rei, do Zedequias, que era o líder, um líder que nós vamos ver como ele era. Nós vamos falar do próprio Jeremias, das suas atitudes e como ele agiu. E vamos falar de um outro sujeito, de uma outra pessoa chamada Ebed-Melech. Em hebraico é até difícil de pronunciar esse nome, porque é Ebed-Melech. É aquela coisa bem aqui assim, né? E a gente vai ver daqui a pouquinho. 3 personagens que trazem lições para nós sobre o mal quando ele é transformado em bem. Então, primeiro lá, vamos lá. Versículos de 1 a 5. Eu vou ler apenas alguns trechos. Diz assim: Então as autoridades disseram ao rei: Este homem tem que morrer. O rei Zedequias disse: Muito bem. E aqui eu estou lendo agora na nova tradução, na linguagem de hoje, que diz assim: Façam o que quiserem com ele, eu não posso segurar vocês. Bom, quando o mal vem sobre a nossa vida, eu não posso, não devo ceder às pressões, porque as pressões são altas. Ou ninguém sofre pressão aqui? Nós sofremos pressões de todos os lados, pressões muitas vezes dentro da família, de fora da família, na sociedade, na mídia. Nós sofremos pressões de todos os lugares. Agora, quantas vezes nós já oramos ou já fomos a uma celebração simplesmente por uma razão cultural? Nós estamos num país religioso, então vamos a uma celebração, seja ela evangélica ou não, ok? Uma celebração. E vamos pelas razões culturais, ou vamos pelas razões tradicionais. Eu nasci nessa religião. Quantas vezes eu já ouvi isso? Eu nasci nessa religião. Isso precisa trazer para a gente algum tipo de pensamento. Ou por razões politicamente corretas, né? Eu já ouvi gente falando assim: não, toda pessoa de bem tem que ter uma religião. É quase que assim, se eu sou uma pessoa de bem, eu tenho que ter uma religião. Então, veja bem, eu vou ao culto como eu vou a qualquer outra reunião, seja ela de foro religioso, né? Como se fosse uma coisa de compromisso moral. Quantas vezes nós fomos por amor, porque não desistimos das pessoas, ou porque realmente nós entendemos o propósito do ser igreja? Por exemplo, onde é que nós, e eu ouvi essa pergunta ainda há pouco, onde é que nós cultuamos ao nosso Deus? Aonde? Onde estivermos, em todo lado. Exatamente. Se nós estamos, por exemplo, no trabalho nós estamos em culto. Na escola estamos em culto. Sim ou não? No trânsito estamos em culto. No trânsito é difícil estar em culto, né? Mas estamos. No trânsito, dependendo do trânsito, dependendo da hora do dia, pá. E o que eu estou a falar é o seguinte: nós nos acostumamos a achar que o culto é no domingo. Qual é o horário do culto? O horário do culto são 24 horas por dia, 7 dias por semana. É isso que deveria estar escrito. É ou não é? Agora, qual o horário da celebração? Qual o horário que a igreja se reúne para então adorar junto, como família ao Deus? É domingo às 11h15. Percebemos a diferença? Então, o culto é a vida. O culto é a vida. É na vida que nós cultuamos ao nosso Deus. Aqui agora nós estamos também a cultuar a Deus, sim, mas não é só. Porque senão nós nos tornamos religiosos. Eu vou à igreja, como se a igreja fosse o templo, o espaço.
aqui eu faço o meu culto a Deus. Qual é a diferença disso para um pagão da época da Babilônia, por exemplo? Nenhuma. Mas nós vivemos ou não vivemos esse tipo de realidade? Eu já vivi. E luto com isso. E todos aqueles que já viveram, lutam com isso. Porque nós temos uma tendência a reproduzir aquilo que nós vivemos. E o pior, nós temos uma tendência de reproduzir aquilo contra o qual nós lutamos. Isso é que é o pior. Entenderam isso? É quando eu luto contra algo, mas quando o tempo passa, eu me torno aquilo contra o qual eu lutava. Eu já vi tanto isso acontecer. Eu já vi tanto isso acontecer. O culto, por exemplo, em inglês, como é que é a palavra culto em inglês? Ah, é serviço. Então, o culto é o quê? Serviço. Eu preciso servir, e por isso não é só aqui, eu sirvo em todos os lugares. Tem uma máxima que diz assim: quem não serve, não serve. Quem não serve, não serve, porque nós somos servos do Senhor. Jesus disse o quê? Lá em Marcos capítulo 10, de 46 em diante lá. Ele vai falar o quê? Eu vim não para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Se Jesus, que é o nosso Senhor, é servo, faz-se servo, nós muito mais. Somos servos uns dos outros. O que é ser servo? Não é ser escravo? Porque a gente gosta muito da palavra servo. Servo é bonito, né? Eu sou um servo do Senhor. Mas a palavra servo nada mais é do que escravo, ou seja, aquele que não tem vontade própria, a sua vontade é a vontade do seu Senhor. E aí Deus fala assim: nós somos escravos uns dos outros. Uau! Então assim, eu preciso servir ao próximo e o próximo servir a mim, e é nisso que acontece a liberdade que o Senhor nos dá. Se nós pudéssemos resumir, seríamos livres para servir. Porque quem não é livre só busca o seu próprio interesse. É escravo de si mesmo. Enfim, vamos aqui adiante. Quando nós olhamos a vida de Zedequias, quando é procurado pelos líderes, né, e fala assim: olha, Senhor, tem um homem aí, o Jeremias, o profeta, está a desencorajar. Ele está a dizer assim: vamos desistir da luta. E esse homem está desencorajando os soldados. Vamos matá-lo, vamos prendê-lo, qualquer coisa, ele precisa se calar. Aí qual é a resposta do rei? Quem lembra aí? O que o rei falou? Façam o que vocês quiserem, porque o pior de tudo é o porquê. Por quê? Porque eu não posso fazer nada. Eu não posso ir contra vocês. Aí eu pergunto, gente, se havia uma pessoa naquela cidade inteira que podia fazer qualquer coisa por Jeremias, quem era? Zedequias. Quase que eu chutei água. Só havia uma pessoa que podia ajudar. Só quem estava acima daquela gente ali, o Malquias, o Pazur, aquela gente, só quem estava acima deles era o rei. E o rei foi negligente, foi covarde, a sua atitude foi péssima. E ele desistiu daquele homem que ele amava. E ele amava Jeremias. Tanto é que depois, logo, quando vem lá o Ebed-Melech, ele fala: não, vai lá, pega 2 ou 3 e vai lá. Por que ele não teve coragem de dizer não? Ele cedeu às pressões. Nós temos coragem hoje de dizer não às coisas que não são de Deus? Ou nós estamos deixando tudo entrar? O que entra na nossa mente? O que entra no nosso coração? Aquilo que nós permitimos. Tudo que entra é porque nós permitimos que entrasse. Tudo que nós fazemos, escolhemos fazer. Porque é muito fácil depois pôr a culpa em Deus. Ah, mas Senhor, o Senhor sabia que eu era fraco naquela área. Olha, se é fraco, busca ajuda.
Cansamos de falar sobre isso. Se a minha área de fraqueza é na área do dinheiro, eu preciso buscar ajuda e não posso lidar diretamente com o dinheiro sozinho. Não estou nem falando de roubo, desvio, falcatruas, não. Eu estou falando até num casal. Imaginando que no casal, o homem e a mulher, e vamos supor que a mulher é a que administra melhor, e o homem não administra tão bem. É muito mais, como se diz, mão aberta, né? Se sair com 200 euros no bolso, volta para casa sem nada. Mas por quê? Porque comeu alguma coisa na rua, comprou um presentinho para o filho, um presentinho para o neto e tal. É aquela pessoa que não consegue administrar. Então, quem é que precisa administrar? A mulher, junto com o marido, sentarem-se e fazer um plano. Ok? A questão é, se a minha fraqueza é na área sexual, eu posso ficar sozinho com o computador dentro do quarto ou dentro do escritório, ligado à internet, se eu tenho dificuldades com pornografia? Hoje em dia não precisa nem de computador. Hoje em dia está na palma da mão. O smartphone hoje é um computador. Se eu tenho dificuldade com isso, eu posso ir para a casa de banho com o telemóvel? Gente, eu estou falando coisas muito práticas, simples. Atitudes. Eu decido pôr dentro da minha cabeça e do meu coração aquilo que presta e aquilo que não presta. Mas eu não tenho forças, Deus não me deu forças. Espera aí, Deus já deu a direção. E eu posso pedir ajuda, eu posso caminhar junto. Nós podemos, como família, ajudarmos uns aos outros. Zedequias foi um covarde, porque ele tomou a decisão de não ajudar, e ainda quis se excusar, dizendo assim, eu não posso ir contra vocês. Claro que pode. Se há alguém que pode tomar uma atitude pelo bem da sua vida e da vida das pessoas que tu amas, quem é? Somos nós, sou eu. Quem toma uma decisão para beneficiar a minha vida com Deus, a vida da minha família, sou eu. Na tua casa, és tu. E precisamos assumir essa responsabilidade. Zedequias não assumiu, não. A mulher que tu me deste. É porque a serpente me enganou. Isso é, de muito tempo. E hoje não é tão diferente assim. Zedequias, ele... complicado. Salmo 103 diz assim, o Senhor é bondoso, misericordioso, não fica irado facilmente, é muito amoroso. Ele não vive nos repreendendo, sua ira não dura para sempre. O Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim grande é o seu amor por aqueles que o temem. Deus, ele ensina a cada um de nós, através da história do seu Filho Jesus Cristo, a não desistirmos das pessoas que nós amamos. Não desista da pessoa que tu amas. Zedequias tomou uma decisão de desistir. A segunda pessoa que eu quero trazer aqui é o próprio Jeremias, versículos de 2 a 6. A palavra de Deus diz assim, Jeremias dizendo, eu dizia que o Senhor Deus tinha dito para mim o seguinte, quem ficar na cidade morrerá em combate, ou na espada, na fome ou de doença, mas aquele que sair e se entregar aos babilônicos não será morto, entregarei esta cidade ao exército da Babilônia e ele a conquistará. Então as autoridades disseram, esse homem tem que morrer, não está procurando ajudar, o que ele quer é a desgraça de todos. E aí é o seguinte, quando o mal vem sobre a minha vida, eu preciso perceber o seguinte, eu não posso perder o foco, porque a coisa mais fácil que tem quando as pressões vêm, quando o problema vem, é eu achar que é o seguinte, espera aí, será que eu estou errado, será que aquilo que Deus havia falado, será que o foco não é esse? Porque eu não sei se já aconteceu, você confundir a verdade com a mentira, de ficar na dúvida, será que é ou não é? Jeremias não teve essa dúvida, Jeremias manteve-se firme. Todos diziam, ele está contra o povo, mas ele sabia que não estava, ele estava a favor do povo.
Ele está contra Deus. Não, ele está a favor de Deus, ele fala em nome de Deus. Nós não podemos perder o foco daquilo que Deus tem nos chamado. Agora, isso custa. Isso custa. Sabe o que custa? Decisões. Decisões têm preço. Quando nós tomamos uma decisão, por exemplo, de mudar de casa, qual o preço? Não estou falando nem de renda, gente. Estou falando só da mudança. Vocês sabem que é traumático na minha vida, né? Arrumar, encaixotar tudo, carregar, transportar, desmontar, montar, ou seja, há um preço. Quando eu tomo uma decisão de manter-me fiel ao meu casamento, tem um preço. Quando eu tomo a decisão de não me corromper, tem um preço. Tem ou não tem? Nós somos pressionados ou não somos? O tempo todo. Jeremias foi pressionado, esse homem tem que morrer. Esse homem não fala para o bem do povo. Gente, dizem que quando você ouve a mesma mentira muitas vezes, ela acaba parecendo muito com a verdade. E nós precisamos tomar cuidado para não perder o foco que Deus pôs na nossa vida. O nosso foco não é lutar contra carne ou sangue, contra pessoas. Nosso foco é lutar contra os principados e potestades, como diz lá em Efésios. Jeremias estava a falar daquilo que o Senhor havia mandado. E lá na sua chamada, quando ainda era um menino, Deus falou para ele o quê? Eis que te ponho sobre as nações. Para fazer o quê? Vamos lá. Jeremias capítulo 1, versículo 10. Todos sabem de cabeça. Para arrancar, derribar, destruir e arruinar. E para também plantar e edificar. Jeremias sabia que o caminho não era fácil. Era o dobro da dificuldade que ele podia ter. Imagina, 4 verbos negativos para 2 verbos positivos. Quem disse que nós não teríamos lutas nessa vida? Quem disse que no momento em que você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nem resfriado mais você vai ter? Quem disse isso? Pelo contrário, o que Jesus disse foi o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O nosso Deus não nos livra da luta, mas Ele garante a vitória. É esse Deus que está conosco. Quando percebemos aqui 2 pontos completamente diferentes, quem é que estaria com a razão? Aqueles homens ou Jeremias? Jeremias sentia-se sozinho, parecia que ele estava só. Quantas vezes já se sentiu só numa luta? Parece que o mundo todo está errado e eu estou só. É como, lembra do profeta Elias, quando fugiu depois que a Jezabel ameaçou de matá-lo e tal? E a oração que ele faz é essa: Senhor, não sobrou ninguém não. Quando Paulo está preso, e ele escreve dizendo assim: ninguém ficou comigo, só Lucas está comigo, Senhor, toda a gente foi embora. Esse sentimento de abandono, Jeremias também de alguma forma passou pelo coração dele, mas ele permaneceu firme e continuava a dizer, no meio do palácio, o rei, os nobres, e ele a dizer: gente, vamos nos render, porque Deus já deu a sentença. Já foi dito para que nós corrigíssemos o caminho. Como não corrigimos, a Babilônia vai tomar. Não tem mais jeito, agora é entregar e deixar Deus agir. E agora que eles queriam fazer e queriam acontecer, queriam fazer alianças com o Egito e tudo, as pessoas que estavam a cercar o rei não enxergavam o óbvio. E é óbvio que a gente se põe no lugar de Jeremias. Mas e se nós fizéssemos parte, em algum momento da história, do outro grupo? Já aconteceu da gente não ter a visão espiritual e lutar contra os propósitos de Deus, achando que está lutando por Deus? Então, quando nós olhamos as pessoas hoje que lutam em nome de Deus, mas estão indo contra
os princípios de Deus é entregá-los nas mãos de Deus, porque só Deus pode mudar o coração, mais ninguém. Jeremias, ele permaneceu firme, ele pregou, ele falou, precisam corrigir os seus caminhos, não corrigiram. Precisam deixar as suas espadas, não deixaram. Precisam entregar-se ao exército babilônio, não entregaram. O que aconteceu? O que custou para ele? Foi pego e jogado aonde? Numa cisterna. Sabe o que era uma... Todo mundo sabe o que é uma cisterna? Sabemos o que é cisterna hoje. Mas sabe como é que era a cisterna naquela época? Naquela época, naquele lugar não tem muita água. Não é um poço, aí é que está. Não tem fonte própria. Uma cisterna, imagina, ficava meio que no pátio, eles cavavam e faziam uma espécie de um formato de uma pera, ok? Imaginem uma pera assim, e a água da chuva, eles faziam como se fosse um funil, então quando chovia, o pátio do palácio fazia com que aquela água escorresse para dentro, e acumulava-se ali dentro, então a água não tinha fonte dela, era a água da chuva, na época da chuva, da primavera e tal, e durante o resto do ano, as pessoas tiravam a água dali. Pelo que parece, já não era época de chuva há muito tempo. Por quê? Há um detalhe que o texto bíblico dá, que é qual? Não havia água na cisterna. Olha só esse detalhe. Não havia água na cisterna e só havia o quê? Lama. Já viu quando vai formando aquela lama, né? Imagina, quando chove, aquilo fica meio mexido, depois de um tempo, a lama, a terra desce e a água em cima ficava pronta para utilizar. Nessa época não tinha. Jeremias é jogado dentro da cisterna e ele cai e afunda na lama. Eu imagino Jeremias assim até aqui, né, assim mais ou menos afundado na lama, num lugar escuro, não havia luz, só havia o buraco lá em cima. Não havia comida, não havia nada. Gente, o que esperava, o que Jeremias podia esperar ali? A morte. O preço por ele não perder o foco foi ser sentenciado a uma morte, e uma morte terrível. Porque se ele sentasse, já morria afogado de lama. Ele não podia nem sentar. E aí vem um terceiro personagem. É incrível como Deus faz as coisas. Terceiro personagem que aparece, porque quando o mal vem sobre a nossa vida, Deus providencia servos dele para estarem conosco. Olha só o que diz o texto, versículos de 7 a 13. Ebed-Meleque, um eunuco nascido na Etiópia, e trabalhava no palácio real, ficou sabendo que haviam jogado no poço, que me haviam jogado no poço. É Jeremias que está a narrar. Então, foi falar com o rei o seguinte: ó rei, meu senhor, aqueles homens fizeram está errado. O que aqueles homens fizeram está errado. Jogaram Jeremias no poço lá, e a palavra poço aqui não é a melhor tradução, que está na linguagem de hoje, cisterna, porque poço, pensa-se que tem água vindo de baixo. E aí diz assim: jogaram ele lá na cisterna e ele vai morrer, não há mais comida. Então Ebed-Meleque, o rei falou: vai lá, então tira ele de lá antes que ele morra. O rei estava meio que anestesiado, não sabia o que se passava. E Ebed-Meleque correu, pegou trapos e roupas, fez cordas, falou com Jeremias: põe debaixo do braço para não se magoar, e vem, e trouxe para cima. Sabe, foi um estrangeiro da Etiópia que se compadeceu do profeta da terra. Parem para pensar. Foi um estrangeiro da Etiópia que foi lá para ter misericórdia do profeta da terra. Porque muitas vezes nós somos maus com aqueles que são mais próximos de nós. Sabe, a palavra de Deus diz que esse homem, como é que é o nome desse homem? Pois é, não é. Ninguém sabe. Sabe por quê? Porque Ebed-Meleque não é nome. Ebed significa escravo, servo. E Melech significa rei. Então ele é o
escravo do rei. Nós nem sequer sabemos o nome dessa criatura. Chegar no céu, eu vou perguntar, como é que é seu nome? Vai ter um nome etíope, eu imagino, né? Assim, né? Uma coisa assim. Está lá, mas nós não sabemos. Nós nem sequer sabemos. Esse homem, um ilustre desconhecido, estrangeiro, é que vai ter coragem de ir até o rei e dizer para ele assim: rei, o que o senhor fez está errado. Gente, imagina a cena. Eu sou o rei e chega um escravo para mim para me dizer que eu estou errado na minha decisão. Esse homem teve coragem. Esse escravo do rei teve coragem. Esse homem que nós não sabemos quem ele é, nós não sabemos o seu título, porque Deus não está nem aí para o título que você acha que é importante. Ah, eu sou doutor. Você pode ser doutor lá fora, para o mercado de trabalho. Aqui você é servo. Na vida você é servo. Ah, meu título, meu status, meu nome. O nosso nome só tem algum valor porque nós pertencemos ao Senhor. Às vezes nós queremos muito ter, como é que se fala? Reconhecimento. E é bom a gente honrar os outros. A Bíblia fala sobre isso. Mas eu não posso querer que alguém me ponha num pedestal. E a gente na igreja, muitas vezes, na história da igreja, a gente vê muito isso. Eu quero dizer para você, na local, nós não queremos isso. Não queremos espaço para isso. Não queremos briga de egos. Se tiver briga de egos, nós já perdemos a batalha. Nossa briga não é essa. Ah, porque eu sou o João. É porque eu sou... E daí? Eu sou o Ebed-Melech. Nós temos que ser Ebed-Melech, escravos do rei. É esse homem que toma coragem e sem nome, sem título, sem status, sem ego, ele vai lá e toma uma atitude de salvar. E a Bíblia diz que esse homem tem um cuidado, ele tem coragem, ele tem atitude e ele tem cuidado. Ele poderia simplesmente ser: Jeremias, segura aí. Vem. Não. Foi lá, pegou, fez almofadas, pôs, faz aí, põe aí, vem com cuidado, vem cá. Deve ter dado aquele abraço, já com um pedaço de pão na mão, que ele deve ter deixado de comer naquela manhã, para dar para o Jeremias, que estava com fome, deu para ele ali, cuidou dele. E diz a Bíblia que Jeremias, depois disso, fugiu e veio embora, foi isso? Não, Jeremias continuou no pátio a falar: aqueles que não se arrependerem vão morrer na espada, fome, doença, tal, não sei o quê, não sei o quê. Continua a sua missão. Nós somos servos uns dos outros, postos por Deus na vida uns dos outros, para tirarmos uns e os outros da cisterna, da lama, para a luz. Não foi isso que Jesus fez com a gente? Olha que analogia incrível. Estávamos atolados na lama do pecado, Jesus Cristo desceu e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, e agora nós servimos ao Senhor. Ele fez-se servo para poder nos trazer a sua presença. Gente, Jeremias também aponta para o Evangelho, aponta para Jesus. A nossa vida precisa apontar para Jesus. 3 atitudes, 3 homens. Zedequias, que era o que podia fazer e não fez. Jeremias fez o que tinha que fazer, com coragem. E Ebed-Melech, que fez o quê? Foi servo, para que o homem de Deus pudesse cumprir a sua missão. E ele, nós nem sabemos o seu nome, mas fez algo grandioso. Eu quero hoje trazer essa palavra de que há males que vêm para o bem. E sabe de quem eu estava lembrando quando dei esse título? Do Ebed-Melech. Eu imagino esse homem sendo tirado da Etiópia, sendo castrado, porque ele era eunuco, levado para a guarda, para o harém lá do rei, provavelmente trabalhava ali no harém ou servindo ali na corte. A sua vida não tinha nenhum propósito. E Deus pega esse homem, com a vida toda má, e agora está num país cercado que vai morrer. E ele é usado agora por Deus para salvar a vida do profeta. Eu quero dizer que por maiores males que nós já tenhamos passado na vida,
Deus ainda tem um propósito na nossa vida. Feche seus olhos nesse momento. Esteja em oração agora, porque há males que vêm para o bem. Há momentos maus que revelam quem são as pessoas. O momento mau revelou quem era Zedequias, quem era Jeremias, quem era o Ebed-Melech. Deus pode transformar todo o mal em bem. Hoje nós não conseguimos ver, nós não conseguimos perceber. Mas se permanecermos fiéis, com foco em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, nós vamos ver a glória do Senhor sendo manifestada. Ó Deus, obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor já tem abençoado e guardado. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor já pôs Ebed-Melech na minha vida. E o Senhor já usou a minha vida como Ebed-Melech na vida de outras pessoas. Ó Deus, perdão quando agi como Zedequias. Perdoa também, ó Deus, aqueles que agiram como Zedequias na minha vida. Meu Deus, eu quero ser como Jeremias, corajoso, mas nem sempre consigo, ó Deus. Então, ajuda-me, ó Deus, a não perder o foco. Ajuda, meu Deus, a não ceder às pressões. Ajuda, meu Deus, a não perder o foco. Ajuda, meu Deus, a ser um servo por amor. E é assim que nós oramos hoje e pedimos que durante essa semana, a partir de hoje mesmo, possamos perceber os males e perceber que eles não são um fim em si mesmo, mas o Senhor pode transformar em um bem incrível, ó Pai. Usa-nos como instrumentos teus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos ficar em pé e vamos louvar, vamos adorar o nosso Deus mais uma vez. E como descrever esse Deus? Como explicar esse Deus? Somente de coração aberto que nós podemos sentir esse Deus, deixar que Ele age em nossas vidas. Como descrever? Como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar? Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, pois sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de coração.
as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. As vozes. É de coração. Se as palavras não